Amém, meu irmão? Vamos então aqui aprender alguns barulhos na Bíblia. Nós primeiro vamos falar do barulho ruim, do barulho que não era a vontade de Deus. No capítulo 1 do livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, não vou ler todo o capítulo não, porque ele é grande, eu vou te contar a história do que aconteceu. O rei Saul, ele era rei de Israel. Deus tinha separado o rei Saul para ser rei em Israel. E o profeta Samuel que tinha dado essa notícia e tinha falado com ele. E aí existia um rei chamado Amaleque, que era o rei dos amalequitas, que fazia guerra contra Israel. E Deus, de uma maneira muito severa, muito dura, chegou um dia e falou assim, profeta Samuel falando para o rei Saul, vai agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Matará homem, mulher, menino, criança, boi, ovelha, camelo, jumento, rebenta com tudo, destrói tudo. Você pode pensar, pastor, mas Deus era duro, tão severo assim? Não vou entrar nessa questão não. Nesse tempo Deus agiu dessa maneira. E aí Deus falou isso para o profeta, falar para Saul, que era o rei, falou, você vai lá e você vai disseminar com tudo, vai arrancar tudo, vai destruir tudo. Ok? Ok. Juntou o rei, os soldados dele, o povo, e eles foram lá e eles destruíram quase tudo. E disse assim, e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, pois toda coisa vil e desprezível destruíram. Ele não cumpriu a palavra de Deus do jeitinho que era para fazer. Deus falou, vai e destrói tudo. Eles destruíram as coisas que não prestavam, as coisas ruins aos olhos deles. Mas as coisas, agora falou assim, os animais gordos, os cordeiros, o rei Agag, ele não destruiu. Ele falou, não, assim, eu vou fazer um sacrifício para Deus e Deus vai ficar feliz com isso. Ele e o povo entraram num acordo assim. Da mesma maneira com que eu e você, muitas vezes lemos uma palavra e não praticamos e não obedecemos a palavra do jeitinho que era para obedecer. Nós falamos assim, não, tá, Deus falou que é para perdoar, mas eu só vou perdoar quem pedir perdão. Não foi isso que Deus falou. Deus falou que é para perdoar, mas eu só vou perdoar aquele que eu achar que merece o meu perdão. Não foi isso que Deus falou. Deus falou, Jesus falou, perdoa e será perdoado. Na cruz saiu um barulho. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Aquele povo que estava representando a você e a mim, naquela multidão, merecia perdão? Não. Eles pediram perdão? Não. Mas Jesus tomou uma atitude de perdoar, que significa não colocar na conta deles essa atitude, essa falta, esse pecado. Jesus simplesmente falou assim, pai, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa. Irmão, quando a palavra diz perdoa, não é porque merece e não é porque pediu perdão. É porque você que já recebeu o perdão de Deus, da sua morte eterna, e recebe o perdão de Deus todas as vezes que você e eu erramos. Você e eu, nós temos um estoque de perdão de Deus para perdoar as pessoas, para colocar em liberdade essas vidas, tanto elas quanto a nós mesmos. Então, o que o rei fala, não é bem assim, eu não vou perdoar assim, eu não vou matar, eu vou separar umas coisas aqui. Eu acho que Deus estava errado. Eu acho que Deus, quando ele falou, não, mas tinha umas coisas boas, que Deus, ele não viu que tinha coisa boa, eu vi. Meu irmão, você acha que você sabe mais do que Deus? Será que eu acho que eu sei mais do que Deus? Olha o que aconteceu. Deus chegou para Samuel e falou assim, Samuel, vai lá e fala para Saul que não era isso que era para ele fazer. Fala para Saul que o que eu tinha mandado ele fazer, ele não fez, ele me desobedeceu. E aí Saul, o profeta vai em direção a Saul e diz aqui no versículo 14. Então disse Samuel, que balido pois de ovelhas é esse que ouço? Que balido pois de ovelhas é esse nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu ouço? Quando Samuel estava chegando de novo no arraial de Israel, ele chegou para Saul e falou assim, mas peraí, eu não falei para você, Deus não falou através de mim que era para você destruir tudo?
os animais, queimar, matar tudo. Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? O que aconteceu, Saul? Você desobedeceu? Você teve, Saul, a audácia de desobedecer a palavra de Deus? Meu irmão, quantas vezes é assim conosco? Quantas vezes nós passamos por essa situação de que Deus fala uma coisa e fazemos outra, depois vem um barulho. O barulho da desobediência, o barulho do pecado, o barulho de que as coisas não estão dando certo. É lógico que não está dando certo. Eu não estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Eu estou fazendo uma adaptação, uma gambiarra da palavra de Deus. Eu estou adaptando a palavra de Deus à minha vida. Meu irmão, a palavra de Deus não é adaptável e não foi feita para ser adaptada. A palavra de Deus foi feita para ser obedecida. Se eu concordo ou não, igual a situação, mandou matar tudo. Se fosse perguntar para mim, Marcelo, o que você acha? Deus, acho que você está sendo meio duro, meio severo. Marcelo, então vamos poupar as crianças, vamos poupar o gado gordo, vamos pagar só o gato seco que a gente mata. Os cordeiros ajeitados, a gente... então vamos. Meu irmão, Deus não age assim. O amor de Deus é diferente do nosso. Os planos de Deus, os caminhos de Deus, os sonhos de Deus são diferentes dos nossos. E são caminhos de paz, de alegria, mais firmes e mais altos que os nossos. Deus está te chamando. Olha o que diz aqui o versículo 22. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus está te chamando para o melhor. O melhor é obedecer. Ah, mas eu não concordo. Tá bom. Tem uma palavra de Deus que eu não concordo. Sabe qual a palavra? Perdoa aquele que não te pediu perdão. Eu não concordo com essa palavra. Perdoa aquele que nem veio te pedir perdão, ainda que está zombando de você, que te passou a perna, te traiu e ainda está contando para todo mundo que você é um bobo. E Deus fala, perdoa. Você acha que eu concordo com a palavra dessa? Você acha que eu gosto disso? Aquele que ferir a tua face, você vira outro para ele bater. Você acha que eu concordo com isso? Você acha que eu concordo com a palavra que diz assim, ora pelo teu inimigo e abençoa o que te persegue? Eu não concordo com essa palavra. Eu não gosto dessa palavra, mas está escrito. Marcelo, eu não te chamei para concordar ou não com a minha palavra. Eu estou te chamando para obedecer a minha palavra. Foi o que Saul não fez. Ele não concordou com a palavra e ele não obedeceu. Meu irmão, Deus está te chamando para obedecer, ainda que você não concorde. Mas obedeça, porque esse é um barulho. Se você não obedecer, você vai ouvir o barulho ruim. Mas se você obedecer, você vai ouvir um barulho maravilhoso. E é isso que eu quero te falar agora. Que existem barulhos excelentes quando nós damos crédito à palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus. Tem barulho muito bom para vir na tua vida. Tem barulho maravilhoso para você começar a ouvir na tua vida. Amém, meu irmão? Olha o que está escrito aqui no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Teve um programa que eu fiz só sobre essa palavra. Mas Deus me chamou a atenção agora para o barulho, né? Capítulo 37 de Ezequiel diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como é que é a historinha aqui? O profeta, Deus pega o profeta em espírito, leva ele no meio de um vale cheio de ossos e ossos secos, sem vida. E ele chega assim, Ezequiel, o que você acha? Isso daí tem jeito? Isso daí tem conserto? Pega você e leva você, dá uma passeada no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, na tua saúde, nas áreas da tua vida, isso daí tem jeito? Áreas secas, áreas sem vida, áreas sem graça, sem sabor, sem prazer, isso daí tem jeito? Talvez para você não tenha, mas para Deus, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Para Deus sempre tem jeito, para aquele que crê. Para aquele que fala assim, Deus, eu não sei, eu sei que sabe.
E ele pega e fala assim, então você vai fazer uma coisa. Se você deixou na minha mão, deixa eu te falar uma coisa, Ezequiel. Deixa eu falar uma coisa, você. Deixa eu falar uma coisa para você, Marcelo. Sabe como que coisa sem vida volta a ter vida? Você precisa profetizar a palavra de Deus. Profetizar não é assim diz o Senhor, eis que o Senhor te diz, meu irmão e minha irmã. Profetizar é fazer com que a palavra de Deus seja ouvida. Não precisa mudar de voz, não precisa mudar a entonação da voz, não precisa nada disso. Você precisa simplesmente falar, liberar a palavra de Deus. Profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O ouvir aqui é um verbo no imperativo que está falando, você é obrigado a ouvir. Eu te obrigo a ouvir a palavra de Deus. Casamento seco, vida seca, trabalho seco, dinheiro seco, profissão sem vida. Ouça a palavra de Deus. Filho rebelde, ouça a palavra de Deus. Aí você vai falar assim, então eu vou pegar meu filho, vou pegar um megafone, vou ficar falando na cabeça dele o dia inteiro. Não! Quando você lembrar do seu filho nas 24 horas, nas 18 horas, 16 horas que você lembrar do seu filho, você vai falar assim, pai, eu te louvo, porque meu filho é uma bênção. Eu te louvo porque meu filho é obediente a mim, é obediente à tua palavra. Eu te louvo porque ele me ama e ele ama ao Senhor. Eu te louvo porque ele é um praticante da palavra. Eu te louvo porque o pecado não tem domínio sobre a vida dele. Eu te louvo porque os olhos dele estão no Senhor e não nas coisas dessa terra, desse mundo. Isso é profetizar a palavra. Você não precisa falar para ele. Se você falar umas 2, 3 vezes, tá bom. A 5ª vez ele já vai falar assim, pai, para. Para de ficar falando para ele e começa a profetizar na vida dele. Que seja a distância, que seja do íntimo do teu coração, que seja lá de dentro, você vai ficar falando a palavra. Como é que não vai dar certo, a palavra não volta vazia? Olha o que aconteceu. Assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, Deus falou, eu vou fazer isso se você fizer isso. Sempre é assim. Por isso que eu falo que do lado de Deus já está feito. Por quê? Porque Ele está esperando somente que eu faça a minha parte. Ele está esperando somente que eu faça aquilo que está na minha mão para eu fazer. Porque do lado dele já está praticamente pronto. Ele só está esperando que eu passe o bastão. Sabe aquelas corridas de revezamento? 400 metros de revezamento, cada um corre 100 metros. Ele está só esperando que eu passe o bastão para ele. Porque ele está pronto para correr, ele está pronto para prosseguir dali para frente. Mas se eu não passar o bastão para ele, não tem jeito dessa corrida terminar bem. Não tem jeito de nós terminarmos vitoriosos. Eu e Deus, Deus e eu. Do lado dele, ele está pronto para receber o bastão. Mas eu preciso passar o bastão na mão dele. E ele fala assim, eu vou fazer isso. Eu vou colocar tendão, eu vou fazer crescer pele, eu vou fazer crescer tendão. Marcelo, creia, creia. E ele diz aqui, o profeta, no versículo 7. Então eu profetizei, segundo me for ordenado. Ele não fez igual Saul. Deus ordenou algo para Saul e Saul não fez segundo ele tinha sido ordenado a fazer. Todas as vezes que eu faço do jeito de Deus, dá certo. Todas as vezes que eu faço de um outro jeito, não dá certo. Guarda isso no teu coração. Então, eu profetizei segundo me for ordenado. Eu gosto disso daqui. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um ao seu osso. Meu irmão, enquanto o profeta estava profetizando, enquanto o profeta estava fazendo segundo ele tinha sido ordenado, enquanto ele estava obedecendo a palavra de Deus, ele começou a ouvir um barulho, um osso com outro osso, o osso do dedo procurando na mão, o osso do dedo indicador procurando a mão direita dele para se encaixar na mão, a mão procurando o antebraço, o braço, e foi um encaixando no outro.
Quando eu e você começamos a praticar a palavra, profetizar a palavra, confessar a palavra, nós vamos começar a ouvir esses barulhos, os ruídos bons, os barulhos certos. As coisas vão começar a se encaixar. Pode não ser no estalar de dedo, mas se você não desistir, se você perseverar, se você se mantiver nessa posição, meu irmão, minha irmã, o barulho vai começar a acontecer, as coisas vão começar a se ajustar. Irmão, eu falo isso da minha vida. Eu falo isso da minha prática ali na igreja. Hoje eu tenho pessoas lá na igreja que chegaram na igreja com casamento, com saúde, com vida financeira, com tudo arrebentado. E eu comecei a ensinar a palavra para eles. E o Espírito Santo começou a revelar a palavra no coração deles. Hoje, depois de 1 ano, 2 anos, são líderes lá na igreja. São pessoas que eu posso confiar e falar assim, é o que eu falo. Hoje, se chegar a gente lá na igreja, está com o casamento destruído, ou vocês aqui que tinham o casamento destruído, mostra para eles, ensina para eles como fazer um vale de ossos secos, um exército numeroso e vivo. Como fazer de um casamento destruído, um casamento vivo, real e abundante. Meu irmão, comece a fazer o que está escrito. Comece a sua caminhada, comece a correr. Você vai entregar o bastão na mão de Deus. Você vai ver que Deus vai fazer, vai pegar dali aquilo que você não der conta. Vai no teu limite, faz aquilo que está na tua mão fazer. E o milagre pertence a Deus. O milagre é do Senhor. Faz a sua parte, a do Senhor já está feita. Ou, quando você terminar a sua, ele começa a dele. Só que a dele não tem problema, a dele não tem falha, a dele não tem atraso. A dele sempre vai dar certo. Então eu profetizei. Segundo me for ordenado. E eu comecei a ouvir um barulho certo. Saul fez. Não segundo tinha sido ordenado. E ele começou a ouvir um barulho errado. Ezequiel fez, segundo tinha sido ordenado. E ele começou a ouvir um barulho de osso juntando. Osso com osso, osso com osso. Cada coisa no seu lugar. E aí, eu olhei e eis que haviam tendões sobre eles. E cresceram carne, se estendeu pele sobre eles. E as coisas começaram a acontecer. Meu irmão, é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Pratica a palavra, confessa a palavra, libera a palavra, viva a palavra. Você vai começar a ouvir barulho na tua vida. Aquela mulher ranzinza começa a ser diferente. Aquele marido duro começa a ser diferente. O filho desobediente, obediente. O filho rebelde começa a querer passar mais tempo com você do que passar tempo com os amigos. O patrão que só pegava no pé começa a ter elogio, começa a ter reconhecimento. A empresa que não ia para frente começa a ir. É esse o barulho que Deus quer que você ouça. Mas para que esse barulho aconteça, primeiro precisa sair um barulho daqui, ó, da tua boca. O barulho da palavra de Deus. Esse é o som que Deus espera que saia da tua boca. Para você começar a ouvir um outro som. Para fechar. Deus quer ouvir o som da palavra dele na tua boca. Para que você ouça o som do mover dele em favor da tua vida. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Até a semana que vem, no nome de Jesus Cristo.